Boa noite, Paulo Moura, cientista político, 4 de janeiro de 2023. A mudança de governo provocou uma mudança estrutural na conjuntura. A situação política do país era uma antes do resultado da eleição e era outra. E nós estamos vivendo a transição de um momento para outro. Um momento ainda de algumas indefinições, com várias questões em aberto. O governo do PT já está mostrando a sua cara autoritária, a sua cara esquerdista na economia, estão contratando uma crise logo ali para diante. Mas a oposição nós ainda não sabemos como vai se configurar. Isso é um aspecto importante do jogo político. A direita precisa aprender a fazer política partidária, fazer oposição no Congresso. E observar como vão se comportar os partidos do Centrão, que até agora eram aliados do presidente Bolsonaro. Agora que entrou um novo governo, é fundamental para o sucesso da oposição que nós vamos fazer ao governo do PT. E é sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje. O presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, gravou um vídeo para a base do partido já sinalizando em que direção o PL pretende ir. Então, vou tratar do assunto hoje, me deem 5 segundos que eu já volto. Então, pessoal, estão vendo aquela plaquinha prateada ali? Chegou ontem a plaquinha dos 100 mil seguidores no YouTube. Estou com mais de 110 mil já, graças a vocês que apoiam o canal com as contribuições do Pix e principalmente compartilhando os meus vídeos, chamando os amigos, parentes e colegas para seguir o canal. Muito obrigado, me comprometo a seguir na trincheira de luta contra o PT, contra a esquerda, a favor de um Brasil livre, próspero, com ordem e progresso. Muito bem, vamos lá. Como eu dizia então, nós vivemos um período de transição que tem que ser observado sob vários aspectos. Como é que vai ficar a conjuntura econômica com a nova cara e a nova política econômica de esquerda que está sendo implementada, como é que vão se comportar os atores políticos, como é que vai se comportar o presidente Bolsonaro, que está num retiro sabático nos Estados Unidos, e principalmente como vão se comportar os partidos no parlamento. Quer dizer, a eficácia de uma oposição depende de vários fatores. Da mobilização nas ruas, da mobilização nas redes sociais, e nisso nós que apoiamos o presidente Bolsonaro e somos conservadores e liberais, somos craques, somos bons de mídia social, embora o PT tenha aprendido a fazer esse jogo também, contratou profissionais especialistas nesse terreno, a gente sabe o que fazer, mas o desempenho da bancada de apoio ao presidente Bolsonaro, principalmente daquela bancada original que se elegeu com o presidente, foi pífio, gente. Foi pífio. O PSL rachou, metade traiu o presidente, a outra metade era composta de gente que nunca tinha feito política, não tinha experiência e parece que passaram 4 anos lá e a maioria não aprendeu nada. Porque o governo só começou a funcionar, a deslanchar no Congresso Nacional no momento em que o presidente firmou aliança com o PL, com os republicanos e com o PP. E aí houve um deslanche das reformas depois que o Arthur Lira entrou na presidência da Câmara dos Deputados e mesmo que o Pacheco, que foi apoiado pelo presidente e traiu no Senado, muita coisa passou lá. O ICMS de 17% dos combustíveis, por exemplo, passou mesmo com o Pacheco lá. Isso é o quê? Competência na operação política no plenário. Mas foi uma competência de operação governista. E o Centrão é atavicamente, geneticamente governista. Esses partidos, na sua maioria, não gostam e nunca trabalharam na oposição. São partidos ditos fisiológicos, partidos que estão na política para ter acesso ao governo e funcionarem como operadores da transferência de recursos do pagador de impostos de volta para o pagador de impostos, né? O dinheiro sai do nosso bolso, vai para os cofres do governo e os políticos acham que podem gastar o nosso dinheiro melhor do que nós mesmos faríamos. Mas é assim que funciona. Bom, acontece que há uma novidade. Durante os 4 anos de mandato do presidente Bolsonaro, essa base partidária de partidos, por exemplo, como o Partido Republicanos, que é um partido predominantemente composto por evangélicos, do PL, que é o partido no qual o presidente entrou, ou mesmo do PP, Partido Progressista, que assimilou os valores, as ideias
defendidas e aplicadas pelo governo do presidente Bolsonaro. Questão da defesa da família, contra o aborto, contra a censura, a favor das liberdades, a favor da liberdade de mercado, a redução do tamanho do Estado, redução de carga tributária, a favor de posse e porte de armas, contra o aborto, contra as drogas e assim por diante. Ou seja, foi uma convivência na qual os movimentos de rua influenciaram muito esse posicionamento dos candidatos desses partidos. Muitos deles fizeram campanha com esse discurso. E isto é uma novidade, porque antes da direita voltar à cena, antes do presidente Bolsonaro se constituir na liderança que ele se transformou, a maior líder da direita brasileira, conforme eu disse no vídeo de ontem, da história, maior líder da direita brasileira na história, a coisa não era assim. Quer dizer, o troca-troca dos governos permitia a esses partidos uma latitude de movimento muito grande para passar da oposição para a situação conforme o vento. Agora a coisa é um pouco diferente. No PL, por exemplo, que é o partido do presidente Bolsonaro, criou-se uma situação muito interessante. O PL virou o principal partido no Brasil, o maior partido brasileiro. O Valdemar da Costa Neto é uma personalidade que nós conhecemos. Conhecemos do Mensalão, da Lava Jato, teve preso. Mas ele tem revelado uma atitude pragmática de lealdade e apoio ao presidente Bolsonaro. Ele gravou um vídeo dirigido às bases do PL, no qual ele reafirmou a lealdade ao presidente Bolsonaro, ele criticou o discurso de posse de Lula e defendeu o legado do presidente Bolsonaro, reafirmou que o partido ficará na oposição. Por que isso? Primeiro também por causa desses constrangimentos ideológicos aos quais eu me referia. A base do partido se bolsonarizou. Não que não existam políticos fisiológicos lá dentro, mas a base se bolsonarizou. Não apenas pela entrada de bolsonaristas no partido, mas por causa dessa convivência da base do partido com o discurso do governo, com o discurso do presidente Bolsonaro e dos conservadores em geral. Bom, Valdemar da Costa Neto, em qualquer hipótese, sabe que se ele repetir o que o Bivar fez no PSL, ou seja, entrar em conflito com o presidente Bolsonaro, os bolsonaristas vão cair fora do partido e com isso o PL vai perder 1 bilhão de fundo partidário, tempo de televisão, cacife político para negociar no parlamento, estrutura no parlamento, penetração nas comissões, nas relatorias das comissões, na mesa da Câmara e na mesa do Senado. Tem eleições para presidente da Câmara e do Senado logo ali adiante, no início de fevereiro. Então tornou-se mais interessante para Valdemar da Costa Neto ser oposição, ainda que os partidos políticos brasileiros padeçam de uma tara adesista, né? Entra o novo do governo, eles esquecem o discurso eleitoral e aderem. Então, Valdemar, isso é muito importante, quer dizer, o Benjamin Franklin, que é um político americano, os fundadores da pátria americana, ele dizia, se você quer convencer alguém, não use argumentos racionais, olhe para onde vai o interesse desse cidadão. E o interesse do Valdemar da Costa Neto é manter o PL como o maior partido do Brasil, com maior fundo eleitoral, com maior fundo partidário, com maior tempo de televisão e com um cacife político capaz de causar problemas para o governo e eleger milhares de prefeitos e vereadores e crescer ainda mais na próxima eleição. E para isso ele precisa manter a lealdade com o presidente Bolsonaro. Mesmo que o presidente Bolsonaro decida se aposentar ou que o presidente Bolsonaro seja tornado inelegível, como eu disse no vídeo de ontem, o presidente Bolsonaro está politicamente vivo. Aliás, a prova, mais uma prova de que o presidente Bolsonaro está politicamente vivo é exatamente o fato de que o PL está reafirmando sua lealdade ao presidente e a sua condição de partido de oposição. É porque eles sabem que o presidente Bolsonaro tem poder de transferir voto, de eleger gente. E na próxima eleição, daqui a 2 anos, o presidente Bolsonaro estará fora do cargo e, consequentemente, poderá se envolver com a eleição, defender candidatos, fazer bancadas. A situação do PL, então, é essa. Eu vou botar aí para rodar para vocês o vídeo do Valdemar da Costa Neto,
Em seguida eu volto para falar um pouquinho do Republicanos e do PP. Meus amigos e minhas amigas do Partido Liberal, hoje eu me dirijo a vocês primeiramente para dizer do quão importante foi para o PL essa aproximação com o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro. Eu acredito que muitos brasileiros e brasileiras, crianças, jovens, adolescentes, pessoas de todas as idades, sentiram orgulho da bandeira nacional, orgulho das nossas cores, orgulho do nosso país. E isso a gente deve a Jair Bolsonaro. Quero dizer também que se existe alguém, por algum motivo, que teve alguma decepção, mágoa ou frustração, eu quero dizer a vocês, gente, Jair Messias Bolsonaro tem crédito, tem o nosso apoio, tem um significado incrível para o nosso país e vai continuar tendo. Eu quero agradecer todos aqueles que fizeram vigília, todas as famílias que nos apoiaram e dizer que cada minuto, cada segundo e que todo o empenho e esforço de vocês foi um exemplo para o mundo inteiro e nos serviu de combustível, nos deu energia para continuar lutando por um Brasil melhor. Eu confesso que o empenho e a determinação de vocês me transformaram num brasileiro mais forte. E podem acreditar, a missão foi cumprida. Hoje, em especial, eu quero fazer alguns comentários para alertar sobre os erros que o Lula cometeu no discurso de posse. Lula omitiu que o Brasil de Bolsonaro foi o país que mais gerou emprego entre os 20 maiores países do mundo. Mencionou o número de 33 milhões de brasileiros com insegurança alimentar. Ele só esqueceu de dizer que esse número se refere ao ano de 2021, auge da pandemia. Esqueceu de dizer que, no final de 2022, com o governo Bolsonaro fazendo o maior projeto social da história do país, esse número de 33 milhões caiu para menos de 10 milhões de brasileiros, conforme dados do IPEA. O Lula esqueceu de dizer que foi o governo Bolsonaro que entregou o maior número de títulos de posse da história do nosso país. Lula falou em reconstruir o Brasil, mas não disse o que o mundo inteiro aplaudiu: a capacidade de reconstrução do Brasil demonstrada pelo governo Bolsonaro, atingido pela primeira vez na história uma inflação menor que da Alemanha, Estados Unidos e Inglaterra. O Partido Liberal se tornou hoje o maior partido do Brasil e conseguiu isso justamente por ter hasteado a bandeira do orgulho de ser brasileiro, por entender que uma nação forte nasce com uma família forte, que a democracia se constrói com respeito à liberdade de ir e vir, de pensar, de falar, de existir e de ser quem se é. Nossa vigília estará presente em todos os atos desse governo que se inicia. Nossa bancada no Congresso Nacional fará uma oposição certeira, construtiva, verdadeira e responsável, sempre com a certeza de que, para cuidar do povo brasileiro, tem que ter coerência entre o que se diz e o que se faz. Muito obrigado. Muito bem, pessoal, vocês viram aí o vídeo um pouquinho longo, 3 minutos e pouco, né? Mas deixou bem claro a lealdade ao presidente e a condição de partido de oposição, defensor do legado do presidente e crítico do governo do Lula e do PT. Isso é muito importante. Então, vamos ver como é que isso vai se configurar lá na frente, nas posições do partido no parlamento, perante a sociedade, que posições ele vai ocupar nas comissões, na mesa, nas relatorias, porque isso é importante para a eficácia de uma política de oposição, e se o Lula, no varejo das almas, não vai comprar alguns deputados, apesar do partido estar indo para a oposição. Os outros dois partidos importantes são o Republicanos e o PP.
Saiu uma matéria ontem na imprensa dando conta de que o republicano estaria louco para aderir ao governo Lula e que estaria em conversações para entrar no governo. Bom, a configuração do ministério se fechou sem os republicanos, estava na base do presidente, portanto, a venda não se confirmou. Eu fui atrás de informações e o presidente do partido teria declarado que o partido não vai aderir. Mas eu levantei informações de que a tentação houve. O PT piscou o olho, teve gente no Republicanos piscando o olho, mas elegeram-se vários deputados e senadores que são bolsonaristas pelos Republicanos. O Tarcísio, governador, o astronauta, o general Mourão e vários deputados pelo país afora se elegeram pelos Republicanos. Então houve uma conversa ali com os bispos da Igreja Universal, que praticamente são a força política maior dentro do Partido Republicanos, e a adesão dos republicanos ao governo do Lula foi barrada, pelo menos no primeiro momento. O que pode acontecer é que, com o andar da carruagem, de novo, o PT no varejo das almas vá oferecer cargos e verbas para deputados e comprar alguns sem caráter na bacia das almas, Não sabemos. Além do que, o andar da carruagem pode fazer com que gradativamente o partido vá mudando de posição para se aproximar do governo mais adiante, já que seria muita cara de pau imediatamente depois de uma eleição em que eles estavam grudados no presidente Bolsonaro, já embarcar no governo do Lula. Não sabemos, vamos observar, mas eu acredito que se o partido aderir ao governo do Lula mais adiante, que vai ter uma sangria, que vai ter gente desembarcando. Então, a base dos republicanos, em função da força dos evangélicos dentro do partido, abraçou muito fortemente as bandeiras conservadoras, principalmente defesa da família, contra o aborto, contra a legalização de drogas e tudo mais. São bandeiras que calaram fundo. Muitos candidatos do republicano se elegeram ou concorreram com esse discurso. Então, isso criou um constrangimento, assim como criou no PL. Talvez no Republicanos esse constrangimento ideológico seja muito maior, porque os evangélicos são conservadores por natureza. Não que não existam políticos fisiológicos ali, gente querendo se vender para o PT, mas há um constrangimento para isso. Então, acredito que poderemos parcialmente contar com republicanos, parcial ou totalmente, vai depender de como a direção do partido baixar a ordem de manter todo mundo na oposição e proibir a entrada no governo. Acho que teremos o republicanos na base da oposição. No PP, Partido Progressista, do Ciro Nogueira, do Arthur Lira, a coisa é mais complicada. Porque Arthur Lira, presidente da Câmara, que quer concorrer à reeleição, aparentemente fez acordo com o PT. O PT, eu disse isso aqui antes, acho que o PT vai lançar um candidato para enfrentar o Lira, mas eles vão avaliar. Acontece que eles entraram em acordo com o Lira para aprovar a PEC fura-teto. E tem também, ainda vão ter que completar a votação da lei das estatais para permitir que os petistas políticos, possam entrar em cargos nas estatais. Mas os políticos têm interesse nisso, talvez passe. Mas o Ciro Nogueira, especificamente o Ciro Nogueira, o senador tic-tac, os tic-tacs que nunca deram certo, que foi ministro da Casa Civil do presidente Bolsonaro, ele já deu declarações nas suas redes sociais de que manterá-se leal ao presidente Bolsonaro. E ele é o presidente da legenda. Então, acho que a situação no PP é mais complicada. Agora, o PP é um partido, em alguns estados do Brasil, fortemente ligado à base ruralista, à base agrária. No Rio Grande do Sul, de onde eu venho, é um partido fundamentalmente de cidades agrárias do interior, um partido ligado fortemente ao agronegócio. Acho que é assim também em outros estados, e que isso também cria um constrangimento. Então, assim, não quer dizer que o PT não possa vir a comprar deputados no varejo das almas, sempre tem aqueles que se vendem, mas me parece que pelo menos num primeiro momento há um constrangimento ideológico e institucional para que esses partidos embarquem no governo do Lula imediatamente. Pode ser que isso mude com o tempo, Bom, resta saber aí então como é que eles vão se articular para operar a disputa pela presidência da Câmara, pela presidência do Senado, e
pela presença nas comissões, né? Presidente e relator das comissões são importantes, algumas comissões são mais importantes que outras, Comissão de Constituição e Justiça, Comissão de Orçamento e assim por diante, né? Porque são comissões que são filtros. Na Comissão de Orçamento você define para onde vão os recursos ou para onde eles não vão. E a Comissão de Constituição e Justiça, que é o primeiro filtro, é o que define se os projetos de lei do governo comunista que se implantou aí são constitucionais ou não. Então, se eles forem barrados ali, não quer dizer que eles não possam ir ao plenário, mas já sofrem um revés, já tranca, já atrapalha. Como é que vão operar obstrução no Congresso para impedir o governo de aprovar o que quer? Dificultar o governo de compra de deputados, de formar maioria. O deputado Eduardo Cunha escreveu uma matéria no site Poder 360, agora no início da semana, acho que segunda-feira. Ele é um profundo conhecedor, embora não tenha sido eleito de novo. Ele afirma que a esquerda elegeu 140 deputados, ele acha que na Câmara o PT pode chegar perto de 250 deputados. Precisa de mais de 250 para ter maioria absoluta. E no Senado ele acha que faz uma bancada maior, mas não faz maioria absoluta. Sem maioria absoluta não aprova reforma constitucional, tá? Então a avaliação não é minha, mas ele com certeza, Eduardo Cunha, conhece as duas casas, conhece o Congresso, sabe avaliar e afirma categoricamente que o PT terá dificuldades. Fala, como eu tenho dito aqui, que eventualmente vamos ter uma crise econômica logo ali adiante e que o PT não terá maioria absoluta. E talvez na Câmara dos Deputados, inclusive, não tenha maioria simples. Dado importante, ok? O resto, gente, o resto diz respeito a como vai se comportar a bancada bolsonarista. Ou seja, aquelas pessoas que vêm das redes sociais, que vêm das ruas, que não eram dessas estruturas partidárias e que nunca tiveram vida partidária e cuja única experiência política na vida começou com o ativismo de rua e de rede social desde 2013, 2015. Então, como eu já disse aqui, a bancada eleita em 2018, ela rachou a metade, traiu o presidente, a outra metade foi muito fraca no parlamento. O pessoal mais preocupado com rede social, com selfie, do que com a eficiência da atuação parlamentar, presença nas comissões, projetos qualificados de lei, projetos estratégicos, articulação para fazer projeto passar, apoio às iniciativas do governo, comunicação entre governo e bancada, nada disso funcionou. Era cada um por si. Agora, talvez convivendo com os políticos do Centrão, eles aprendam, mas a minha impressão é que a nova bancada nesse segmento, né, bolsonarista, gente que veio das ruas, dos movimentos e das redes sociais, é tão fraca nesse aspecto quanto era a de 2018. E se o pessoal continuar nessa vibe de achar que o parlamento é só para subir na tribuna, fazer videozinho para rede social, a coisa fica mal encaminhada. Nós não vamos poder dar apoio ao presidente Bolsonaro no parlamento e nem barrar os projetos do PT com o pessoal na base do oba-oba de rede social. Né? Pode ser que com esses partidos, PL, republicanos, uma parcela do PP, ou talvez todo o PP, na oposição, o convívio, o know-how de operação de plenário, de operação nas comissões, de domínio do regimento do Congresso, termine ensinando esse pessoal a fazer política e principalmente a fazer oposição e a entender que a política não é só mobilização de rua e rede social. Ok? Mobilização de rua e rede social é importante, é fundamental. Bom, sobre parlamento, política institucional, era mais ou menos isso que eu tinha a dizer. Sobre as condições que a gente vai ter para fazer oposição, aí temos que observar duas coisas. Primeiro, é o estado de espírito do povão, da opinião pública em geral. Então, neste momento, o espírito oposicionista do povão ainda não se consolidou. As pessoas estão ali olhando para o governo. Eu fui cortar o cabelo hoje, eu corto o cabelo no barbeiro Raiz aqui, aquelas barbearias bem popular aqui no bairro, eu gosto de ir para conversar com as pessoas, corto o cabelo com esse senhor já faz uns 6 anos, e deu uma piscadinha na política ali e o cara, povão, achando que tá com esperança no governo, normal, é assim que funciona a cabeça das pessoas. Agora, eu quero saber o seguinte,
daqui 3, 4, 5, 6 meses, com o governo implementando política econômica de esquerda, com o governo restringindo liberdades, com um governo completamente composto por gente de esquerda, defendendo o aborto como já estão, restringindo posse e porte de armas, mas principalmente com um cenário econômico em deterioração, com uma crise econômica se insinuando no cenário, taxa de juros subindo, inflação subindo, desemprego aumentando, combustível aumentando, esse povo que se iludiu com o PT, que não é petista, apenas votou no Lula na esperança de ganhar picanha e cerveja de graça, vai descobrir que não existe picanha grátis e pode se voltar contra o PT. Aí pode se criar um ambiente interessante. Então, até lá, a base bolsonarista estará mais consolidada, mais organizada. Como eu disse no meu vídeo de ontem, existem 2 grupos dentro da base bolsonarista. Um grupo que segue fiel, não critica o presidente Bolsonaro, e um grupo que é mais crítico ao presidente Bolsonaro e que está mais radicalizado, né? Não quer dar folga para o PT, está querendo parar o país e assim por diante, né? São esses 2 grupos. Agora, com o andar da carruagem, eu acho que a oposição ao PT vai unir toda a base que elegeu o presidente Bolsonaro e talvez gente que votou no Lula e se arrependeu e venha para a oposição. E num cenário de crise econômica, de inflação, de desemprego, pode-se criar um ambiente e uma oportunidade para a gente dar uma porrada dura no governo do PT. Sabe aquele zagueiro que entra no calcanhar do atacante, né? Vai ali no calcanhar do Neymar e do Messi na largada, no início da partida, para desequilibrar o cara? Quer dizer, nós como oposição vamos ter que fazer isso no momento em que o PT estiver enfrentando dificuldades que eu acho que vão acontecer logo ali na frente, tá? Então essa é a minha leitura do cenário. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, curtam, comentem, compartilhem, botem o dedãozinho lá, apertem o sininho para o YouTube avisar você quando tem vídeo novo no canal. Inscreva-se aqui no meu canal, inscreva-se também nos meus canais alternativos, o Dextra by Paulo Moura do Telegram, o Dextra by Paulo Moura do Instagram, o Dextra Jornalismo da COS.tv, meu canal alternativo de vídeos. Acompanhe meus comentários diários no canal Tempo e Dinheiro, jornalista João Batista Olive, um pouco antes das 2 da tarde. E lembre-se que o vídeo está acabando logo depois da vinheta. Volte a pingar o seu Pix mensal aí. O mês e o ano estão começando e é graças ao seu Pix que eu consigo manter um trabalho de 10, 12 horas por dia aqui para preparar os conteúdos desse canal e pensar em projetos futuros de ampliação do canal. É a sua contribuição financeira que garante este trabalho. Agradeço também aqueles que me ajudaram a chegar aos 100 mil seguidores. Peço que continuem chamando amigos, parentes, colegas para seguir o canal, levando o meu conteúdo mais longe. O meu compromisso é com você, é com o Brasil livre, próspero, com ordem e progresso. Amanhã tem mais.